Você acredita que a ciência já tem todas as respostas sobre o universo? Pois é, o telescópio espacial James Webb acaba de provar o contrário. Uma descoberta tão absurda que alguns cientistas a chamaram de impossível. Ela está tão longe, tão antiga e tão improvável que sua simples existência desafia tudo o que sabemos sobre o nascimento das galáxias, o tempo e até a própria origem do universo. O nome dela é MOMMZ14, uma galáxia que não deveria estar lá, mas está. E sua existência levanta uma pergunta que muitos têm medo de fazer. Será que é uma mente por trás da criação do universo? Hoje vamos entender por que o James Webb quebrou a ciência e o que essa descoberta pode significar para a própria ideia de Deus. Há descobertas que abalam o chão da ciência, e há outras que parecem sussurrar algo muito maior, como se o próprio universo estivesse tentando nos contar um segredo antigo demais para ser compreendido. Em dezembro de 2024, o telescópio espacial James Webb captou algo que simplesmente não fazia sentido. Uma galáxia tão distante, tão antiga e tão brilhante que não deveria existir. Seu nome é MOMZ14. E ela foi observada como era há apenas 280 milhões de anos após o Big Bang, o que significa que sua luz viajou por mais de 13,5 bilhões de anos até chegar até nós. Mas o que realmente surpreendeu os astrônomos não foi apenas a distância, foi a estrutura. MOMZ14 não é uma massa caótica de poeira e gás, como se esperaria do início do universo. Ela é organizada, densa e absurdamente luminosa, composta por bilhões de estrelas que parecem ter surgido quase instantaneamente. E isso é um problema fascinante. Segundo os modelos aceitos, as primeiras galáxias deveriam ser pequenas, fracas e desorganizadas, simples aglomerados de matéria que levariam bilhões de anos para atingir o nível de complexidade que a MOMZ14 já apresentava. Mas ela estava lá, completamente formada, quando o universo mal havia aprendido a existir. Os cientistas então começaram a se perguntar: como isso é possível? Como uma galáxia tão jovem poderia ser tão madura? A resposta até agora desafia tudo o que sabemos sobre o nascimento das primeiras estrelas. Alguns astrônomos acreditam que a formação da MOMZ14 indica que o universo inicial era muito mais dinâmico do que imaginávamos. Talvez as estrelas primordiais tenham surgido em velocidade extrema, moldando galáxias completas em questão de dezenas de milhões de anos. Outros acreditam que há algo errado nos nossos cálculos. Talvez a luz dessa galáxia esteja nos enganando, distorcida pela imensidão do espaço e do tempo. Mas há quem veja outra possibilidade, uma hipótese ousada, quase incômoda para a ciência moderna. E se essa galáxia for o sinal de que o universo não nasceu ao acaso? E se MOMZ14 for uma das primeiras assinaturas, não do caos, mas de uma intenção? Porque se ela realmente se formou tão cedo, tão rapidamente e com tamanha perfeição, isso pode significar que o universo teve um ponto de partida guiado, uma espécie de projeto invisível, onde cada estrela, cada átomo, seguiu uma ordem que vai muito além do acaso estatístico. E enquanto os cientistas continuam estudando seus dados e revisando modelos inteiros para entender o que está acontecendo, uma pergunta começa a ecoar pelos observatórios, laboratórios e cabeças dos pesquisadores mais céticos. Será que a MOMZ14 é apenas uma anomalia ou o primeiro indício de que há propósito no tecido do universo? Nos próximos minutos vamos mergulhar mais fundo nessa hipótese. Porque se o universo realmente carrega sinais de uma mente criadora, então talvez o James Webb não tenha apenas encontrado uma galáxia antiga, mas uma mensagem, vinda do início dos tempos. Quando os astrônomos começaram a analisar os dados da MOMZ14, perceberam que havia algo ali, algo que desafiava não apenas os modelos científicos, mas a própria noção de acaso.
A galáxia parecia ter surgido com uma ordem e uma proporção quase deliberadas, como se seguisse um roteiro invisível. E é aqui que surge a pergunta que incomoda e fascina ao mesmo tempo. Será que o universo foi projetado? Ao longo da história, essa ideia sempre encontrou resistência na ciência moderna. Mas o avanço das observações, e agora com o James Webb, tem reacendido uma antiga discussão, a do design inteligente. Essa teoria não tenta negar a ciência. Pelo contrário, parte dela. Ela propõe que certas estruturas do universo, da organização das galáxias à precisão das leis da física, exibem um grau de complexidade e equilíbrio tão perfeito que seria improvável ter surgido apenas por processos aleatórios. As forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, energia nuclear, parecem estar calibradas com uma precisão tão absurda que, se qualquer uma delas fosse ligeiramente diferente, o universo não existiria como o conhecemos. Nem galáxias, nem estrelas, nem vida. Essa sintonia quase absoluta levou alguns cientistas e filósofos a enxergar não apenas um como, mas um porquê. E a MONS E14 se encaixa perfeitamente nesse debate. Ela é uma evidência que parece dizer: há algo mais aqui. Porque a probabilidade de uma galáxia tão grande, tão estruturada e tão luminosa surgir em tão pouco tempo é quase estatisticamente nula. E ainda assim, ela está lá, desafiando tudo o que acreditávamos entender. Se aceitarmos a hipótese de que o universo foi moldado por uma inteligência, o impacto seria colossal. Toda a visão materialista da realidade, a ideia de que tudo é fruto do acaso, da entropia e do tempo, começaria a ruir. Teríamos de repensar o papel da humanidade, a origem da vida e até o propósito de existir. Imagine por um instante. Se há uma mente criadora por trás de tudo, então cada estrela seria parte de um sistema intencional. Cada lei da física seria uma assinatura. O espaço deixaria de ser um vazio frio e passaria a ser uma arquitetura viva, planejada para gerar beleza, complexidade e consciência. E é exatamente isso que torna a descoberta da MONS E14 tão provocante, porque ela não apenas desafia, ela nos obriga a olhar para o universo de outro modo. Não como um acidente colossal, mas como um projeto. E, se for esse o caso, a pergunta deixa de ser: de onde viemos? E passa a ser algo ainda mais profundo. Quem ou o que desejou que existíssemos? E o mais curioso é que quanto mais o James Webb observa, mais o universo parece responder com enigmas. Cada nova descoberta revela algo que contradiz o acaso e sugere propósito, como se, em algum lugar lá fora, algo estivesse nos conduzindo, passo a passo, de volta à origem de tudo. Se a galáxia MONS E14 representa o início, é natural que surja a pergunta: como será o fim? Ao observar essa luz que viajou por mais de 13 bilhões de anos, não estamos apenas olhando para o passado, estamos, de certa forma, contemplando o destino do universo. Porque entender o começo é também entender o desfecho. A MONS E14 não deveria existir tão cedo, e isso levanta uma dúvida incômoda. Se o universo foi capaz de criar tamanha complexidade tão rapidamente, será que ele também pode encerrar sua história de maneira igualmente inesperada? Durante décadas, os cientistas debateram 3 possíveis destinos para tudo o que existe. O primeiro é o Big Freeze, o cenário em que o universo continua se expandindo para sempre até que todas as estrelas se apaguem e reste apenas o silêncio. O segundo é o Big Crunch, o colapso final, quando a expansão desacelera e tudo volta a se comprimir, como se o universo respirasse e, por fim, expirasse. E há ainda o Big Rip, uma teoria mais recente e perturbadora, segundo a qual a própria estrutura do espaço se diluiria, separando galáxias, átomos e até o tecido do tempo. Mas e se houver um quarto caminho? E se o universo não for uma máquina cega caminhando para o esquecimento, mas um sistema consciente, regido por uma intenção? A MONS E14 pode ser o eco de um início planejado, e se houve propósito no nascimento, talvez haja também propósito no final.
Talvez o universo não vá acabar no sentido literal, mas se transformar, como um ciclo de criação e renovação, onde cada fim é apenas o prelúdio de outro começo. Essa visão antes filosófica começa a ganhar força quando olhamos para os padrões de energia e matéria que parecem obedecer a uma harmonia maior. Nada é desperdiçado, tudo se recicla, se reorganiza, se adapta. Mesmo as estrelas que morrem alimentam novas gerações de luz. E se esse processo se repete em escalas inimagináveis, talvez o universo inteiro esteja inserido em um ciclo semelhante, uma respiração eterna de criação e renascimento. Se isso for verdade, a mão Z14 não é apenas um registro do passado distante. Ela é um lembrete de que a origem e o fim estão conectados, e que talvez o universo seja a manifestação de uma mente que cria, destrói e recria, em busca de compreender a si mesma. E se o telescópio James Webb nos mostrou algo além da matéria, se ele revelou um traço de intenção, de propósito, então talvez o grande mistério não seja quando o universo vai acabar, mas por que ele começou. E no fim, a verdadeira questão pode ser ainda mais profunda. Será que o universo está se observando através de nós? Será que somos a forma que ele encontrou de contemplar sua própria existência antes que tudo volte a se tornar luz? Se for assim, cada descoberta, cada imagem captada pelo James Webb não é apenas uma janela para o espaço, é um espelho. Um espelho que nos convida a entender que fazemos parte de algo muito maior e que o início e o fim podem ser apenas duas faces de uma mesma consciência criadora. Se essa reflexão te fez olhar para o universo de um jeito diferente, curta o vídeo, comente o que você acredita sobre o propósito do universo e se inscreva no canal. Nas próximas descobertas do James Webb, talvez encontremos mais do que respostas. Talvez encontremos o verdadeiro significado de estarmos aqui.